Evangelho de domingo, Lucas. Quero comentar uma frase. Um versículo quando Jesus diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 52, quando Jesus diz, pensais que vim trazer a paz na terra? Não vos digo, mas a divisão. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra, às vezes a gente fica assustado, né? Como é que Jesus quer trazer o conflito, a divisão, a diversidade? Na verdade, quando nós todos aqui somos convidados para ser seguidores, ser discípulos dele, Jesus quer, na verdade, que nós tenhamos uma vida plena, uma vida assumida, um compromisso, uma vida consciente. Não podemos viver por viver. Temos que saber o que estamos fazendo. Então, até que a gente amadureça, porque nossa caminhada de fé, não existe caminhada de fé que não tenha uma pergunta, que não tenha uma dúvida, até que a gente consiga amadurecer para aí se comprometer. Tem um caminho. Até que eu me posicione diante de alguém nas minhas posturas, tem que ter uma posição interna. Então, eu quero falar dos conflitos que nós vamos viver na alma. É isso. Hoje eu quero falar não dos conflitos que a gente vai enfrentar quando a gente tiver que assumir que cremos em Deus, mas do processo que acontece dentro da nossa alma. A partir do momento que eu olho para Jesus e me enamoro dele, o que vai acontecer em mim? Está escrito na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, que Deus, por graça de Deus, por profunda graça, Ele mandou Jesus no mundo, para que Ele nos ensine a viver. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Ele vai nos ensinar a viver. Porque ser cristão não é fazer um grupo de pessoas que vivem assim ou assado. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é fazer com que Jesus viva em mim. E como é que seria a minha vida, Ele vivendo a minha vida hoje? O desafio é grande, é muito grande. Mas é possível. É um caminho, porque isso não é de um dia para o outro, não é no estalar de dedos. Porque ser transformado por Ele, primeira coisa que exige de nós é permissão. Em Apocalipse está escrito assim, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entro. E é lindo, porque Deus entra pelas portas que a gente abre. Quais as portas que nós temos para Deus abrir? A gente acha que a porta é só do coração, não é? Mas eu queria falar com vocês que a gente tem 5 sentidos para que Deus entre e que Ele possa trabalhar. E que, infelizmente, nós estamos numa sociedade que nós estamos atrofiando alguns sentidos. Os únicos sentidos que estão existindo é ver e ouvir. Estamos esquecendo de tocar, estamos esquecendo de cheirar, estamos esquecendo de saborear. O mundo tem uma pressa, que como com pressa é tudo food, né? Tudo fast, né? Tudo rápido. A gente não saboreia, então a gente nem saboreia Deus. Então, eu quero colocar vocês com todas as passagens da Bíblia que vocês conhecem, onde a gente vai trabalhar os 5 sentidos, onde Deus trabalha em nós, os nossos 5 sentidos, para ver o que a gente está precisando trabalhar em nós. Esses conflitos, né? É os conflitos que vai gerar a partir do momento que fala, eu creio. Mas é belíssimo isso, né? Acreditar nisso, ter certeza de um Deus que nos acompanha. Então, esses 5 sentidos são portas de entrada. Deus, onde que Deus encontra conosco? No banal, no cotidiano, em toda hora, na minha rotina, ali mesmo. Porque onde você pensa que Deus não vai estar, é ali que Ele está. É ali que Ele vem nos visitar, é ali que Ele vem nos mostrar, é ali que Ele vem abrir os nossos olhos, nos fazer ouvir, nos fazer tocar. É assim que Ele faz. É simples assim. Mas se a gente não estiver atento, não é? A gente tem que estar ligado. Nós estamos vivendo um outro século, gente, século 21. E como diz um grande filósofo, o século passado foi o século das doenças. Só bactéria, muitas doenças infecciosas, e é uma verdade. Mas com o crescimento dos antibióticos e das vacinas, podem observar que as doenças bacterianas reduziram demais. E esse século é o século da doença, do ponto de vista das patologias, neuronal. Só depressão, só distúrbio bipolar, só menino hiperativo. Comece a observar. O que o mundo está nos dizendo? Nós nunca vivemos um mundo onde nós estamos sob os excessos, não é? Excesso de informação, tudo é excesso. Tudo é excesso. Nós somos pressionados, tudo é excesso. Não há um momento onde o ser humano consiga
ter lentidão, pensar, respirar, inalar Deus, exalar Deus. Esquecemos isso. E se as pessoas não tiverem tempo de repensar isso, eu tenho a impressão que a loucura está mais próxima do que a gente imagina. Precisamos de achar um outro sentido na vida. Precisamos ter uma vida com sentido e estamos ficando sem ela. Então eu quero comentar primeiro sobre a visão. Quando lembrar para vocês, lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, ele fala com Moisés assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Então a nossa libertação começa a partir do momento que Deus nos vê. Mas Deus vê? Deus vê. E vocês acham assim: Filó, Deus não está me vendo não, estou passando um momento tão difícil na minha vida. Então está lá no Salmo 133. Deus sabe quando eu estou sentado, Deus sabe quando eu me levanto, Deus sabe quando eu ando, Deus sabe quando eu deito, Ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E o que passa escondido a Deus? Nada. Nada passa escondido a Ele, nada. Filó, mas você não sabe como é que meus dias estão escuros, meu dia está igual uma noite, mas também está escrito lá no Salmo, que não há escuridão para Deus, e Ele enxerga tudo com clareza. Não há nada dentro de você que o Senhor não saiba que você está vivendo. Não há nada, é por isso que Ele pode transformar. É por isso que Ele olha para nós e transforma. Então às vezes a gente está passando por um momento, uma situação difícil, que a gente não enxerga o que aquela situação está querendo dizer, porque o nosso olhar, somos cegos e não vemos. Vamos lembrar da cura daquele rapaz que trouxeram para Jesus, está descrito lá em Marcos. Trouxeram um cego de nascença para Jesus. O que Jesus fez? Aquela multidão não falou: olha, vai acontecer isso ou aquilo, não falaram isso. Trouxeram o cego para Jesus. Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele da aldeia. Lembram dessa história? Se não lembram, vamos lembrando, né? Tirou ele da aldeia e colocou ele fora da cidade. Jesus e ele. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês: por que essas transformações podem acontecer conosco? Porque Jesus está agarrado na nossa mão. Ele pegou o cego e conduziu. Compreendem? Somos nós. Ele nos pega pela mão e nos conduz. Para isso nós temos que ter confiança, igual aquele cego, não está enxergando nada mesmo, que eu também já não enxerga nada. E dá a mão para ele e fala: o senhor pode levar. A gente não enxerga. Confiança tem que ser total. Aquele cego não sabia para onde que Jesus ia levar, não sabia nem quem era. Falaram que esse homem me cura, mas eu não sei quem é. Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Eu não sei o que ele vai me propor. E às vezes é isso que a gente tem medo de Deus. Então a gente fala: diz que ele vai trazer divisão, tem medo, eu vou entregar para ele. Eu vou, não. Mas a transformação só acontece porque ele nos pega. E colocou lá fora, sozinho. E aí Jesus colocou saliva nos olhos dele. Jesus deu a seiva para ele. É o que ele faz conosco. É isso que ele vai, porque quem vai nos transformar é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus põe lá a seiva. Jesus depois que põe o barro e pergunta para ele: o que você está vendo? Senhor, estou vendo uns homens andando igual árvore. Não estou vendo direito, não. Isso é um outro segredo. Porque nós ficamos enrolando. O que você está vendo? Mais ou menos. Não vendo nada. Fala: não estou enxergando, não. Esse negócio está me mostrando, não estou vendo nada. Fala com ele. Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Diz que eu ia enxergar, não estou vendo nada que o senhor está mostrando. Mostra de novo. Porque se eu falo de novo com ele, falo: Jesus, eu não estou vendo. Aquele cego não cobrou Jesus assim. Só falou que falaram que o senhor ia me fazer ver, mas eu não estou vendo trem meio embaçado. E às vezes, quantas situações da nossa vida a gente está assim, não está enxergando nada direito. Fala com Jesus: não estou vendo. Porque aí dá a oportunidade. Jesus então colocou a mão, cravou a mão sobre os olhos dele, e aí falou: e aí, o que você vê? Tudo. E aí Jesus fala uma coisa linda para esse homem. Às vezes a gente nunca prestou atenção, porque a gente lê a Bíblia e pula, né? Jesus fala assim: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas o senhor me tirou lá da aldeia, minha casa é lá dentro, mas o senhor não quer que eu volte para lá? Vocês lembram dessa passagem? Lá Jesus termina assim: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas tem uma dúvida. Na verdade, o que Jesus quer dizer? Volta para sua casa. Entra dentro de você. Assume a sua vida. Assume que a sua vida foi transformada. Não quero você no mesmo ponto de onde você estava. Não fica andando na praça solto para servir de curiosidade das pessoas. Assuma a sua vida. Tenha uma vida compromissada, integrada. Saiba que agora você é uma pessoa transformada. Compreendem? É isso que Ele quer fazer conosco. Senhor, limpa meus olhos para que eu possa ver. Eu quero ver porque eu não vejo nada.
Me faça enxergar que às vezes acontece alguma situação conosco, a gente se coloca na posição de vítima e fica vitimizado. E a culpa é sempre do outro. Aí eu não estou enxergando bem, porque tem uma trava no meu olho, mas eu enxergo o cisco que está no olho do outro. Fala, a culpa é do outro. Que bobagem. Jesus já falou que a luz, que os nossos olhos são, que é o brilho dos nossos olhos, né? Que se o nosso olho está na escuridão, o resto do corpo está. Fala com ele, Jesus, tem umas partes de mim que está escura demais, quando eu estou enxergando à direita. Mas apresenta para ele, Senhor, eu quero ter um olhar límpido. Eu quero ver com clareza, purifica meu olhar, Senhor. Porque eu quero ver exatamente o que vai ser a minha vida, te acompanhando. E nesse momento eu quero ver, Senhor, eu quero ver essa situação que está me acontecendo com o seu olhar. Me ajuda a enxergar a situação da minha vida sob o seu olhar. Me ajuda a enxergar o outro com o seu olhar. Para de enxergar a trava que está no olho do seu irmão, vai tirar o cisco que está no seu. Vai parar de achar que a culpa de tudo que te acontece é do outro. Volta o seu olhar para você, ter coragem de se olhar. Mas se olhar sobre o Evangelho e falar, Senhor, olha o que está precisando de mudar. Porque se eu assumir e quero ter o Senhor como meu Senhor, transforma. Muda meu olhar. Eu quero te receber pelos meus olhos. Eu quero olhar para o Senhor como meu amigo. Quero ter um olhar purificado. O outro sentido que a gente precisa prestar atenção é o ouvir. Ouve, Israel. Está escrito na palavra que a fé vem pelo ouvir. E é tão interessante que em duas passagens da Bíblia, no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, a gente escuta Deus Pai falando assim. A gente escuta, parece que eu estou lá, né? Não, está escrito na palavra que Deus Pai falou, este é meu filho amado, ouvi-o. E exatamente nesse momento Jesus não está falando nada. Ele não falou nada. Nem na transfiguração, nem no batismo. Ele não falou. Mas Deus Pai falou, esse é meu filho amado, ouvi-o. O que Deus Pai queria dizer? Ouvir aí é aceite, assuma esse homem. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é o caminho. Escute. Escuta o Senhor. Escuta Jesus, que está aí para poder mostrar para nós. E Deus precisa nos ouvir e Ele escuta. Ai, como Deus nos escuta. Às vezes a gente é que não escuta, mas Deus fala. E a gente precisa estar atento à escuta da palavra. Tem um outro trecho que Jesus fala assim. Na Bíblia que Ele diz... Vocês perdoam saber onde é que está tudo de cor, né? Porque às vezes eu não dou conta de saber tudo de cor, mas eu sei que está na Bíblia. Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio tudo, ventania, veio tudo e a casa não caiu. Mas existe aquele que constrói a casa sobre a areia porque não me escuta. Também vem a tempestade, vem tudo e a casa cai. Então prestem atenção que há um detalhe nessa história. Aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia, acontece os mesmos tipos de problema um e no outro. Eu falei mentira. Pode ler lá de novo, que Jesus falou a mesma coisa. Vai ter tempestade, vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter tudo. Quer dizer, o acreditar em mim não quer dizer que você não vai ter problema. Vai acontecer tudo. Mas o que é diferente? Porque aquele que escutou a palavra, eles têm sustentação para poder caminhar. Eu preciso ouvir para ser construído. Eu preciso ter um eixo que me sustenta, mas o eixo que me sustenta é a palavra. Quando Deus Pai fala para Jeremias assim, Jeremias, vai lá na casa do oleiro e fica vendo aquele barro ser moldado na mão do oleiro, assim somos nós, mas eu tenho que ouvir para que a palavra me transforme, me molde, me dê sustentação, para saber aquilo que eu sou. Mas se eu não escuto, então eu estava rezando esse final de semana com essa história toda, e falava, Senhor, quando os problemas muito pesados chegarem na minha vida, que Ele me encontre escutando o Senhor. Porque se eu estiver escutando, eu tenho sustentação para caminhar. Compreendem? Nós temos que estar ouvindo, porque se eu escuto uma palavra, aquilo vai me transformando. Aquilo que vai mudando em mim o meu olhar nas coisas, a minha forma de comportar, por isso que vai criando divisão em nós. Por isso que vai criando conflito. Mas até agora eu pensava assim, sim, depois que você escutou a palavra, você pensa assim. Seu comportamento antes era assim, agora é de outra forma, porque eu ouvi. E a palavra que entrou pelo meu ouvido me transformou.
Então nós temos que pedir a Deus, me transforme, abra meu ouvido, igual o senhor fez com o surdo. Todo dia de manhã eu falo com ele, põe o dedo no meu ouvido e fala, Efatá, abre meu ouvido, Jesus, que eu sou surda. Abre para eu poder escutar. Me dê delicadeza, me dê um ouvido sensível à sua voz. Não quero a voz do mundo não, quero a sua voz. É preciso pedir a Deus que nos faça escutar a voz dele. Mas nós precisamos treinar, né? Treinar, estar à disposição para ouvir. Porque ouvir, você não escuta só com esse ouvido, você escuta com o seu coração. É quando você se dispõe a acolher o outro, a estar com o outro, a ver na dor do outro. Quantas formas Deus tem para nos falar? Diante do outro, às vezes diante de um sofrimento, diante de uma fatalidade, Deus fala. Não sei o que hoje em dia nós estamos conseguindo ouvir, mas Deus tem falado. O que será que nós estamos conseguindo ouvir? Às vezes é tanto barulho, né? E é tão difícil silenciar. Silenciar para ouvir não é fácil, não, porque eu tenho que calar. Isso é uma dificuldade. E calar o nosso coração é uma luta. Porque a gente às vezes fecha a boca, mas a cabeça não para de pensar, o coração não para de falar. E fala, uma hora eu vou conseguir uma brecha, né? E fala. É preciso treinar para ouvir o Senhor. Ouve, Israel. Se você só tem um Senhor, ouve. Então nós precisamos de ouvir isso várias vezes, para que a gente tire do nosso coração outros ídolos. Outros que estão tentando tomar o lugar dele e fazendo com que a nossa vida a gente fique sem saber direito quem que a gente é. E agora eu queria falar com você sobre uma coisa que a gente tem esquecido, né? Nessa pressa que nós estamos vivendo na vida, a gente não saboreia mais. E Deus é para ser saboreado. Está escrito na palavra de Deus que Deus, ele se permite ser saboreado. Está escrito, provai e vede, em algumas traduções está, saboreai, como o Senhor é bom. Saborear é muito mais do que comer, né? É degustar, é viver uma experiência que vai além das palavras, é quando você faz um pedido, ou tem uma proximidade, uma intimidade com o Senhor, porque para saborear alguém tem que ter intimidade, que você vive uma experiência de uma intimidade profunda com o Senhor. Você saboreia. Aí São Pedro fala assim para nós, que vocês desejem o leite espiritual, para que vocês possam crescer na fé, possam crescer espiritualmente, isso se vocês já saborearam o Senhor. E Jesus tem uma preocupação com isso, que Jesus falou assim, tende sal em vós mesmos, quer dizer, não seja insonso, gente. Tenha uma vida, Deus quer nos provocar para ter uma vida de sabor, para ter uma vida que as pessoas olhem e falam, nó, que vida diferente dessa menina ou desse homem. Aquele povo que a vida tanto faz chover como fazer sol, aquele povo que nada modifica a vida deles. Chove, faz chuva, tempestade, aquele povo tanto faz água subir ou descer. A gente tem que ter alegria, tem que ter força, tem que ter uma energia que mostra que a nossa vida tem gosto, que a nossa vida tem prazer nela, a nossa vida tem sabor. Deus Pai, quando deu o maná, era uma coisa tão impressionante, que o maná, ele se adaptava ao gosto de cada um. Você queria comer isso? Olha que você comeu maná, o gosto é esse. Se as pessoas pegavam maná, trituravam e fazia pão e fazia bolo, ele tinha gosto, ainda tinha um tempero a mais de azeite. Vai ler na Sagrada Escritura o que o maná representou, era o pão de 1000 sabores. Para que o pão se adaptasse ao gosto de cada um, ao paladar de cada um. Deus nos permite saborear. Deus é para ser saboreado. Essa presença que você saboreia, fala, não, que coisa. Quando acho que foi Ezequiel que Deus mandou ele, pega esse rolo e come, porque a palavra de Deus é para ser saboreada. E aí quando ele engoliu aquele rolo, ele falou, isso é mais doce do que o mel na minha boca. Porque a palavra de Deus é doce, porque é Jesus. É doce. Nós precisamos de saborear essa palavra. Entender que por essa palavra nós somos transformados. Então Deus tem uma preocupação que a nossa vida seja um sabor. Que a gente tenha sal, que se a gente não tiver sal, não tiver gosto à vida, aquela vida sonsa. Tem gente que é sonsa, vou dar uma temperada nessa pessoa. Você gostou, mas não tem, vocês não escutaram isso? Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Minha mãe via falando isso. Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Não, a gente tem que ter marca. A nossa vida tem que ter uma marca. Aonde a gente passar tem que ter marca. E aí, da mesma forma, Deus tem uma conversa com a samaritana que nos põe tontos. Que ele fala com a samaritana assim, me dá de beber. Porque ele sabe que a gente tem sede. A samaritana fala, mas se eu estou pedindo água para mim? Quando Jesus fala, ele fala, me dá o que você tem, minha filha. Me dá o que você não tem. Me dá seu desejo.
Fala comigo o que você quer. Me dá o seu nada. Fala, é isso que Ele quer. Mas é o Senhor, sim, porque eu sei da sua sede. Porque nós estamos indo buscar, matar a nossa sede em fontes que não matam a nossa sede. Então Ele sabe que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. No único lugar que mata a sede de verdade, a gente não vai. Aí tem uma história do Pequeno Príncipe, né? Que o Pequeno Príncipe chega diante, naquele livrinho dele, diante do comerciante, fala com ele assim: o que é isso que o senhor vende? Ele falou: eu vendo pílula para matar a sede. Mas como é que é isso? Você toma uma pílula, não precisa tomar água por uma semana. O Pequeno Príncipe falou assim: mas por que o senhor vende isso? Para economizar tempo, né? Todo mundo corre tanto. Mas qual a vantagem? Não, a turma estudou e falou que se você tomar uma pílula por semana, você economiza 53 minutos por semana. Aí o Pequeno Príncipe falou assim: mas o que você faz então com 53 minutos? Faz o que você quiser. Ele falou: porque se eu tivesse 53 minutos, eu ia bem devagarinho para aquela fonte. Existe uma história que é a história do país dos poços, né? Que existe quando a gente pensa, é o país do poço. O que você pensa? Um lugar que tem uma água borbulhando, tem um monte de verde em volta, um lugar que só gera vida, que os passarinhos vão lá passear, tudo bacana. Mas, na verdade, esse lugar dos poços, eles não foram cuidando da água, e foram ficando entulhados, e em vez de se guardar, eles foram vivendo bem, na verdade, viraram um armazém de entulho. Foram esquecendo das coisas, daquela água, e foram ficando entulhados. E a partir do momento que eles não tinham mais a água, entulhados, aquilo lá virou deserto, e não crescia mais nada em volta deles. Até que um poço um dia falou: não permito isso mais não. Porque eu estou escutando dentro de mim, lá no fundo, bem no fundo, que tem uma água. E ele então começou a se esvaziar. Ele começou a se esvaziar, até conseguir encontrar aquela pérola, aquele tesouro que não tem dinheiro para comprar. E ele foi esvaziando, esvaziando, até que porque ele estava vazio, a água subiu. E porque a água subiu, e ele ficou cheio e nutrido, os outros começaram a ter a mesma vontade, e foi seguindo o exemplo dele, e de repente estava tudo ali. Por que eu estou contando essa história? E a história do Pequeno Príncipe? Porque Jesus sabe que dentro de nós, Ele deseja colocar uma fonte de água viva, de onde de nós vai gerar eternidade. Mas na verdade, nós não acreditamos, como a samaritana. Não é que a gente não acredita que Deus é o Senhor. A gente não acredita que Ele seja o nosso Senhor. Há uma distância. Deus é o Senhor do universo? É, do universo, e seu? Não, mas é outra coisa. Nós não acreditamos, na verdade, não é até fácil acreditar, que Deus é o Criador. Fácil acreditar que Ele criou o mundo, facílimo. Difícil acreditar que Ele pega a nossa vida hoje, miserável, e recria, e transforma, e tem o poder de virar a nossa vida do jeito que Ele quiser. Aí nós falamos igual a samaritana: Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem balde. A gente não acredita que o Senhor pode hoje virar a sua vida do avesso. Não acreditamos. Por isso que a nossa vida fica trem sonso. E nós nos arrastamos, cheio de ai que vida, ai que luta, ai que dificuldade, e não temos nem alegria de viver, de estar vivo. Não vivemos nessa aventura que era andar com o Senhor e falar: Senhor, vive em mim. Vocês verão o que é viver. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Então nós ficamos igual a samaritana: Senhor, o Senhor não tem balde, poço é fundo, o Senhor nem sabe que estado que eu estou, meu filho. Será que vai dar jeito em mim? Vai. Há o poder, e a cada instante nós precisamos de entender isso. Deus pode nos recriar. O que está ruim? O que não está bom em você? O que você ainda não se converteu? Tudo isso que eu estou falando para vocês, para que a gente entenda que é um processo de conversão. À medida que eu mostro para o Senhor, meu poço está seco. Eu não tenho mais nada em mim, não tenho nenhuma água que jorra vida. Eu não gero vida nem para mim, muito menos para quem está perto de mim, que eu sou igual uma hiena, só reclamo. Só conto os problemas, só conto as dificuldades. Em nenhum momento sou capaz de dar graças e glória ao Senhor, porque eu estou viva e ando. Só reclamamos. Não temos prazer na vida, somos limitados, ficamos fechados no nosso ateliê, sofrendo. Vamos abrir, tem coisa demais para acontecer com vocês não têm ideia. Tem coisa demais. Andar com o Senhor é algo sem palavras. Mas temos que ter a coragem de falar: Senhor, apesar do poço ser fundo, o Senhor não ter balde, eu sei que o Senhor tem poder para fazer da minha vida o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. O Senhor transforma tudo numa fração de segundo. O Senhor é capaz de transformar.
É só a gente permitir que Ele transforme. E Ele transformará. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre que nós já esquecemos e não fazemos mais. A nossa dificuldade em encostar uns nos outros, né? É o tato. Filão, mas tem as doenças, né? Que a gente pode ficar encostando, tem a gripe suína, tem não sei o quê, um tanto de coisa. O povo vive no medo absurdo. Não encostamos mais. E na Bíblia nos mostra tão lindo. A palavra de Deus fala que, na verdade, a gente vive a nossa fé, a gente anda meio às apalpadelas. A gente não anda na certeza. A gente anda nas apalpadelas, como a gente caminha como se a gente visse o invisível. Está na carta de São Paulo aos Romanos. É assim que a gente caminha, apalpando, porque Deus se permite tocar e ser tocado. Se vocês pegarem, quando Jesus curou um leproso, entre as inúmeras curas, quando Jesus curou aquela mulher que sangrava, não foi só eles tocarem o Senhor, Jesus tocou eles. Jesus não teve medo de se contaminar, ele não teve medo de pegar no leproso e pegar nada, não. Ele não teve medo de nada, como ele não tem medo de chegar em nós por pecado, porque ele é pura luz e ele não se contamina com a nossa miséria. Mas ele transforma a nossa miséria. E isso é que é lindo, porque quando o importante não é tocar nele, é permitir que ele nos toque. Porque ser tocado por Jesus é ser pego por Ele, é ser assumido por Ele, é ser aceito por Ele, é ser amado, ser abraçado e falar, és meu. Compreendem? É isso que Ele faz conosco. Deixe Jesus te tocar, deixa a misericórdia de Deus chegar em você. Deixa ser tocado pela misericórdia. É o ser tocado por Deus que nos transforma. Fala, mas quando que eu fui tocado? Não sei. Eu não sei se foi uma dor, se foi uma alegria, que sentimento me foi, mas Ele me tocou. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Senhor toca, Ele nos toca. E quantas vezes no dia o Senhor nos toca? E às vezes a gente não percebe que é o Senhor que passa. E Elias estava lá esperando um terremoto, esperando um furacão, e o Senhor vem na brisa. E quantas vezes na nossa vida Ele vem assim na brisa? É preciso tocar. Lembra quando Jesus foi convidado para Hoje estou fazendo uma volta na Bíblia inteira com vocês, né? Lembra quando Jesus foi convidado para aquele jantar chiquérrimo? Aí entra aquela mulher que nem tem nome na Bíblia. Ela chegou por trás e começou a tocar Jesus. E ela chorava tanto que ela lavou os pés dele. E ela não disse uma só palavra da história dela. E ela contou tudo para Jesus no toque dela. Isso é lindo, isso é para a gente aprender. Ela não falou uma palavra da história dela, nenhuma. Mas ela tocou Jesus e chorou tão profundamente que ela contou a vida dela inteira ali. Então, o tocar Jesus, o encostar nele, a gente faz isso na Eucaristia hoje, nós encostamos em Deus vivo na Eucaristia, chora suas misérias com Ele, chora sua dor com Ele, chora seus medos com Ele, conta a sua história com Ele, ou não fala nada, encosta nele e chora. Só Ele sabe por que você chora. Essa doçura sabe por que você chora. Quem que é a única pessoa que enxuga suas lágrimas? Jesus. Quem é que é capaz de pegar suas lágrimas e transformar? Jesus. É essa doçura sem preço. Permita ser tocado por Ele. É a gratuidade do tocar. Lembra quando Jesus curou Lázaro? Curou não, ressuscitou Lázaro, lembra? Logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, claro que a família estava extremamente feliz com Jesus. Convidaram Jesus para um jantar. Tem coisa melhor que reunir os amigos? Não tem, né? Então lá estava assim. Parece que eu estava lá, mas não estava não. Lázaro sentado na mesa com Jesus. Marta terminando a comida. E entra Maria. E Maria pegou um frasco de puro nardo e ungiu Jesus. E passou o toque nele. Aquilo ali era um excesso de amor. Era um excesso de gratidão. Era um excesso, o pessoal falou, mas que desperdício. Jesus falou, não desperdício nada. Ela fez uma boa ação comigo. Tocou, ungiu. Falem com Ele. Permitam ser tocados pelo Senhor. Permita que a extensão da misericórdia chegue em você hoje. Fala com Jesus, eu quero que o Senhor me toque. Quero que o Senhor me ponha no seu colo e fala, és meu. És meu. Não tenha medo de nada. És meu. E eu quero agora caminhar agora pelo último, né, que a gente precisa falar. E antes de eu terminar o tato, eu queria dizer que a gente não precisa ter medo uns dos outros.
Que a gente precisa começar a caminhar na vida aonde a gente não esbarra nos outros. Que o tocar seja encontros que a gente faça. Nós somos irmãos, né? Então a gente precisa encontrar uns com os outros. Às vezes é no toque mesmo, né? Precisa abraçar mais, precisa encostar mais, sem medo uns dos outros. Nós vamos te quebrar isso. É preciso estar juntos, né? É assim que a gente consegue fazer essas coisas todas. E eu quero falar agora do cheiro, do olfato. Nós já esquecemos, tem gente que tem anosmia, ninguém sentia de nada. E o cheiro diz tanto. É tão lindo se a gente estudar o Antigo Testamento, que lá tem, Deus Pai ensina Moisés como é que faz perfume. Vocês já leram isso? Ele ensina. E ele fala, aqui Moisés, você vai construir um altar, aonde vai ser queimado esses óleos, vai queimar um incenso, e ele dita a segue, tanto disso, tanto daquilo, bonitinho demais. Ele dá a receita de como é que faz o óleo, bonitinho, que é assim que vai ungir as pessoas, é assim que vai fazer, é o óleo da unção, e Arão vai queimar o incenso pela manhã, e vai queimar à tarde, porque cada vez que isso subir, é o cheiro da nossa aliança. Ah, que coisa linda, nós já esquecemos isso tudo. E está escrito lindo em Ezequiel, quando Deus Pai fala com Ezequiel, Ezequiel, eu vou trazer o povo de volta, Ezequiel, eu vou trazer os meus filhos de volta, e eu receberei, e eu saberei pelo cheiro deles, que são meus. Deus nos conhece pelo cheiro, somos filhos dele. Uma criança na primeira semana de vida, ela reconhece a mãe, no cheiro. Tem um trabalho belíssimo, que eles colocam um bebê, recém-nascido, as primeiras semanas de vida, e coloca umas garras na frente do rostinho da criança e molha várias gazinhas, cada um com um peito, com leite de uma mãe, que está todo mundo na mesma fase de amamentação, de pós-parto. O bebê abocanha só o da mãe dela. É lindo isso. Deus é assim conosco. Ele conhece o seu cheiro. Ele conhece. O Papa Francisco falou que os pastores tinham que ter o cheiro das ovelhas. O Senhor nos conhece no cheiro. Tem um salmo que diz, que cheiro bom que sobe para o Senhor, é o cheiro dos irmãos quando vivem em amor. Que é como o óleo que desce pela barba de Arão, e que molha a gola de Arão. E que cheiro, esse é um incenso que sobe para o Senhor quando a gente vive em amor. Então nós vamos pensar, se na nossa vida nós estamos dando para o Senhor um cheiro bom. Está escrito na palavra de Deus que nós somos o bom odor de Cristo. Na nossa vida tem que ter o cheiro de Jesus. E eu encontrei essa poesia, escrita por uma portuguesa, Adília, que eu não vou saber o resto do nome dela, não vou conseguir guardar tanta coisa. Ela escreveu a poesia, ela é uma portuguesa que se escreveu. Se vocês baterem lá no Google, poesia, o cheiro de Jesus, está lá. Ela fez uma poesia sobre o cheiro dele. Fala, tá vendo, eu não sou doida sozinha. Tem gente que já cheirou, que sente o cheiro de Deus, assim como ele sente o nosso cheiro. Porque é cheiro de amor. Nós somos o bom odor de Cristo. Então que a nossa vida tem que exalar o bom cheiro dele para o Pai. Para que ele olhe e nos reconheça. Na Bíblia, quando Isaac vai dar a bênção para o filho dele, ele cheira o filho, apesar do filho estar com a roupa do irmão, cheira a roupa do irmão, ele estava cego, e fala, o seu cheiro é o cheiro das roupas do meu filho, que é um cheiro de campo abençoado. Está lá a história de Jacó, quando ele abençoou, Isaac abençoou Jacó. Deus tem que nos olhar, igual ele falou lá em Ezequiel, ele nos reconhece no cheiro, que é o cheiro de Jesus. Então a nossa vida precisa realmente exalar o bom perfume, que é o perfume do Senhor. Isso tudo que eu estou falando com vocês é para que a gente possa viver a cada minuto da nossa vida o que se chama de mística, a mística do instante. A cada instante, é nesse instante agora que o Senhor vem pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pelo meu saborear, pelo meu cheirar, pelo que eu encosto. O Senhor vem. E que a gente possa viver isso com muita profundidade. Que a gente possa começar a descortinar outras coisas. Que a gente possa estar diante de Deus e falar, Senhor, me recria a cada momento. Me faça exatamente aquilo que o Senhor fez com tantos santos e santas. Faça da minha vida que realmente eu possa exalar o seu bom cheiro. Que todos os meus conflitos, Senhor, quero viver vários na alma, mas de forma que o Senhor vá tirando aquilo que não é do Senhor. Vai fazendo com que eu possa não ser mais o homem velho. Como Nicodemos foi. Nicodemos primeiro teve medo de Jesus, foi encontrar com Jesus escondido no escuro.
Tem 3 pedaços de Nicodemos. Depois Nicodemos defende, quando eles falam, pode vir alguém que iam julgar Jesus, e fala, mas como é que nós nunca julgamos ninguém sem ouvir a pessoa? E depois, quando Jesus morre, Nicodemos traz tanto cheiro para colocar em Jesus, sabendo que o corpo de Jesus era sagrado, ele já cuidava de Jesus. Então nós precisamos de pensar se a gente tem esse cuidado com o corpo dele. Se a gente, sabendo que nós somos o local onde Deus habita, nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que essa noite venha nos tocar. Porque é Ele que pode fazer em nós a maior transformação. O Espírito Santo não vem para trazer para nós um catálogo de normas para ser cumprido, não. O Espírito Santo vem trazer no coração de cada um de vocês a palavra que te lembra que você tem uma aliança com seu Pai. Única. A palavra que Ele fala para cada um de nós é única. Não tenha medo. Deixa o Espírito Santo fazer a nossa alma tremer mesmo. Deixa balançar mesmo por dentro. Nós estamos precisando de umas agitações. Estamos precisando de ser mexido por dentro e falar, me faz de novo, Espírito Santo de Deus. Me transforma. Porque Ele pode fazer tudo isso em nós. Que eu não tenha medo do Senhor. Que eu não tenha medo de ser mudado, de ser transformado. Mas que possa verdadeiramente ter uma vida de sabor. Porque eu possa exalar o cheiro do meu Deus. E que as pessoas, quando perguntarem, que cheiro que é esse que você tem? Falam, não conhece, não reconheceu? Ainda não. É de Jesus. Mas que a gente possa carregar isso pela vida. Mas quem pode fazer isso em nós? Acho que nós podemos fazer isso? Claro que não. Mas Ele, o Espírito Santo, pode. Então que essa noite a gente possa pensar sobre tantas coisas que eu falei para vocês. Não falei mais para que não cansasse. Mas é muito lindo tudo isso que a gente pega na palavra de Deus e transforma para que a gente possa se aproveitar. Vamos pegar a nossa palavra. Jesus sempre terminava, tudo que Ele falava, muitas coisas, Ele dizia assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer. Vamos falar com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero pegar os meus acontecimentos da minha vida, a minha vida, e quero dizer, na luz do Evangelho, o que o Senhor tem a me dizer. Não tenha medo de confrontar a sua vida com o que o Espírito Santo tem para te dizer. Fala, pega a minha miséria, os meus acontecimentos, e transforma, Espírito. Mostra para mim o quanto que eu ainda tenho que caminhar na minha conversão. O quanto que eu ainda preciso de viver de verdade, uma vida de coerência, uma vida de lucidez. Saber em quem que eu creio. Que eu não tenho uma loucura, mas que eu tenho uma lucidez. Que Jesus realmente é o Filho de Deus, vivo. Que vive conosco, vive no meio de nós. E que nos deu de promessa a eternidade. Que a gente não tenha medo de viver isso e de testemunhar isso com a nossa vida e com todos os sentidos que Deus nos permitir. Ontem eu lembrava a vocês o que Nossa Senhora pediu em Fátima, lembra? Que eram 3 coisas. A reparação, a consagração e o que mais que ela pediu? Para rezar o... Tem um século, né, que ela pediu. Que a gente rezasse pelo menos 1/3 em família. Nem estou falando do rosário, hoje nós vamos falar do rosário, mas pelo menos 1/3. E por que apesar de ser um pedido de uma mãe, a gente não obedeceu até hoje? Eu acredito que a gente não obedeceu, porque a gente não compreende muito bem o que era o terço, né? A gente acha que é só uma repetição monótona de Ave Maria, Santa Maria, e aí a gente não reza porque a gente não compreende. Ontem eu falava com vocês, com que Maria vocês caminham? Às vezes a gente reduz Nossa Senhora a uma santinha que nos concede graças por um baixo preço. Mas ela é a nossa mestra. Ela que nos dá o caminho, nos ajuda e nos leva de volta para casa. Então, quando eu vou falar com vocês da oração do rosário, eu estou falando de uma das armas mais poderosas que existe no mundo. Pode parecer que é nada, né? É uma coisinha simples que eu estou andando com ela na mão, mas a gente desconhece o poder do terço. São João Paulo II, ele fez uma encíclica sobre o terço, sobre o rosário. E ele fala que o rosário, ele tem 4 dimensões, né? Que é o que nós vamos conversar um pouco sobre ela. E ele fala que a primeira coisa do terço é que ela é uma oração, que a gente chama oração cristológica. Por quê? O corpo do terço é Ave Maria, Santa Maria e Pai Nosso. Mas a alma do terço, quando nós estamos rezando o terço, nós estamos revendo todos os mistérios da vida de Jesus. Então o rosário, ele é o compêndio do Evangelho. Que a gente começa lá em Nazaré e termina depois lá de Jerusalém. A gente anda com Jesus. Mas o terço, ele nasceu
lá no coração de Nossa Senhora. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, fala que quando Jesus nasceu, que Nossa Senhora viu aquelas condições que ele nasceu, está escrito, ela guardava todas as coisas no seu coração. E ela ficava meditando, você imagina? Ela não entendeu por que aquele menino nasceu naquelas condições, ele era o filho do Altíssimo. Depois lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, quando Jesus perde no templo, que Nossa Senhora volta com São José e ele fica para trás. Como todo bom adolescente, ficou para trás. Eu não gosto nem de pensar na aflição dela, né? Não tinha celular para ela achar ele. Imagina quem que ela perdeu, né? Não era qualquer filho, nem era o filho do Altíssimo. E quando ela encontra com ele, as coisas que ele fala, as situações que ela vê, ele volta para Nazaré com eles, era submisso a eles. E o que está escrito lá? E ela guardava todas as coisas no seu. Então Nossa Senhora meditou tudo isso que aconteceu. E nós vamos rezando o terço junto com Maria. A gente reza com Maria e como Maria. Nós vamos meditando o terço. Então nós temos que pedir primeiro a Nossa Senhora, são muitas graças, né, gente? Ontem eu falava com vocês que a nossa vida cristã é um encontro da liberdade com a graça. Que tudo nós temos que pedir a Deus, a graça. Sem a graça não fazemos nada. Igual ele falou em João 15, sem mim, nada. E nada é nada. A gente não estaria aqui sem a graça de Deus, né? Não estaríamos de pé sem a graça de Deus. Então, quando nós vamos rezar o terço, primeiro tem que pedir a ela a graça de conseguir rezar. Segundo, me ajuda a meditar, me ajuda a contemplar. O terço é uma oração contemplativa. Contemplativa. Então, me ajuda a rezar o terço, me ajuda a não voar, né? Eu estou rezando a Maria, Santa Maria, sendo que eu estou falando, quando de repente está lá na Salve Rainha, acabou. E a gente não viu, né? Então é preciso pedir a Nossa Senhora, a senhora me ajuda a meditar. Então eu quero rezar com a senhora e como a senhora. Como a senhora meditou, me ajuda a rever. Porque no primeiro momento eu estou meditando os mistérios da vida de Jesus. Mas depois, à medida que eu aprendo a contemplar, eu vou meditar, na verdade, é a minha vida sob o olhar de Jesus e de Maria. É diferente. Eu vou ver as alegrias, as tristezas, as dificuldades da minha vida nos mistérios da vida de Jesus, sob o olhar dela e dele. Então, esse é o primeiro momento, então, que a gente precisa aprender com ela. Me ajuda a recitar a oração do anjo Ave Maria, a senhora que é cheia de graça. E sabe uma coisa que me encanta demais quando eu rezo o terço? Porque quando a gente reza a segunda parte, que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. Quais são os dois momentos mais importantes da nossa vida? Agora, porque eu só tenho agora, e na hora da nossa morte. Esses são os momentos mais importantes da nossa vida. E mãe a gente chama agora, né? No perigo a gente grita quem? Mãe, me acode, né? Então é maravilhoso quando eu penso nisso, que a sensação que eu tenho é que ela cutuca Jesus e fala, agora, é agora que tem que agir. Então uma mãe, né, que pode interceder por nós. A outra visão do rosário, a gente chama que é uma dimensão eclesial. Lembra daquele momento tão difícil quando Bento XVI pediu a renúncia? O que aconteceu na Praça do Papa? Várias pessoas que estavam em Roma foram para a praça. E tinha pessoas de todas as nacionalidades. Mas como é que o terço une? Porque se alguém estava rezando em alemão, quando termina e vai começar a Santa Maria, todo mundo sabe que encerrou, cada um repetia na sua língua. Então existe uma unidade junto com a mãe a rezar pela igreja do filho dela. Nossa Senhora rezou com os apóstolos, não foi esse o início da igreja? Ela ficava em cenáculo com os apóstolos em oração. Naquele dia, naquela praça do Papa, a igreja estava reunida com ela, através do terço. Cada um na sua língua, rezando por um momento tão difícil, e que o Espírito Santo viesse sobre a igreja, para que a igreja pudesse continuar o caminho dela. Mas a intercessão era direta com ela, né? A terceira dimensão tão linda, é que quando a gente vai rezando o terço, e vamos rezando o rosário, Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, vai trabalhar a nossa santificação. Porque ela vai trabalhar, pela ação do Espírito Santo, vai trabalhar em nós, a formação de Cristo em nós. Vocês imaginam o trabalho que Nossa Senhora tem com cada filho. Quanto mais eu me colocar diante dela em oração do terço, mais a ação do Espírito poderá vir até cada um de nós, para trabalhar em nós a nossa santificação. Então prestem atenção, quando Nossa Senhora conversa com os meninos, né, com Lúcia,
Jacinta e Francisco, eles perguntam: nós vamos para o céu? Vamos para o céu. O Francisco tem que rezar um pouco mais de terço. Vocês acham que uma criança do tamanho de Francisco, da idade dele, era tão pecador que tinha que rezar muito terço? De verdade, não é? Não era. O que vocês acham que Nossa Senhora olhou para ele e falou: esse menino tem que rezar mais? É que na verdade Nossa Senhora viu em Francisco uma dimensão contemplativa maior. Então, como Nossa Senhora falou com eles que Lúcia precisava ficar, e Lúcia precisava ficar só mais um pouquinho, 90 anos, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a Jacinta e o Francisco iriam embora antes. Então o que Francisco combinou com Lúcia? A Lúcia passava perto da casa deles, eles eram vizinhos, veio para a escola. Aí Francisco falou assim: ô Lúcia, você que tem que ir para a escola aprender a ler e escrever. Nós vamos embora para o céu agora, não precisa ler não. Nós vamos fazer o que na escola? Nada. Ele estava errado. O que ele fazia, vocês sabem? Ele ia para a igreja e ficava em adoração 4 horas, pelo menos, por dia, para fazer companhia para Jesus. Então ele ficava lá rezando o terço diante do Santíssimo. Ele falava: eu vou fazer companhia para Jesus, e você vai estudar. Quando você sair da escola, você passa aqui, nós vamos embora. E nós, será que a gente tem esse desejo que Francisco tinha, de ir lá fazer companhia para Jesus? Será? Ele ficava 4 horas por dia, até chegar a peste lá da época e levá-los embora. Ele ficava em oração, diante de Jesus, fazia companhia para Jesus. Isso é uma doçura dessa criança, né? E vocês sabem que quando, não sei se vocês sabem disso, que quando foram procurar o túmulo de Francisco, foram fazer uma exumação dos cadáveres, achou um caixão, e na hora era o corpinho, falavam, era um menino, mas falou: não, esse menino que tem uns 4 anos só. Mas o pai dele falava: não, mas foi aqui que enterraram o Francisco. Mas como tinha morte de muita criança na época, com a doença, lembraram que tinha enterrado uma outra criança menor. Aí cavaram mais um pouco e abriram um outro caixão. Como é que Francisco foi reconhecido? O que vocês acham que tinha no caixão dele que ele foi reconhecido? Foi o terço. Pelo terço dele reconheceram que era. O pai dele falou: é ele, por causa que ele não largava o terço. A grande arma, ele não largava o terço, né? Então, olha que coisa belíssima. E a outra coisa que Nossa Senhora pede, ela fala: pela oração do terço, vocês serão responsáveis pela paz do mundo. Aí a gente pensa assim: mas será que uma Ave Maria, que eu rezar o terço aqui na minha casa, eu vou estar colaborando com a paz do mundo inteiro? Porque é claro que o inimigo de Deus vai falar na sua cabeça assim: bobagem. Mas é porque tudo que Deus nos pede é desproporcional ao efeito que Ele faz. Quando Nossa Senhora respondeu sim, ela não tinha dimensão de tudo que ia acontecer. Todas as gerações me chamarão bendita, bem-aventurada. Todas as gerações. Quantos séculos se passaram e nós estamos aqui falando dela, né? Imagina, ela não tinha noção. Falaram: você quer ser a mãe do Altíssimo? Ela não sabia que ia ser mãe de uma humanidade inteira, ser responsável para devolver para Deus todos os filhos dele. Não é brincadeira a missão dela, de formar Jesus em nós, né? Essa luta diária com a nossa salvação. Mas vocês imaginam a dimensão. Lembra da história de Naamã? Lembra Naamã, o sírio que tinha lepra? Lembra não? Está na palavra de Deus no Antigo Testamento. E que ele tinha na casa dele uma serva que tinha sido levada em cativeiro. E ela falou com a patroa dela: se o meu patrão conhecesse o profeta que tem em Jerusalém, ele ia ser curado. Aí ela conta para ele conta para o rei. Aí mandam ele cheio de ouro, cheio de coisa. E ele chega até o rei de Jerusalém, e ele rasga a roupa e fala: quem sou eu? Não sou capaz disso. Aí fica sabendo que tem o profeta Elias. Aí ele vai lá na tenda de Elias, e Elias nem sai lá de fora. Fala: manda ele se banhar lá no Rio Jordão. E fala: eu andei isso tudo, vim aqui para entrar nessa água? Lá na minha região não tem um rio mais importante do que esse? Não vou. E foi embora. Aí os servos dele foram atrás dele e falou: mas meu senhor, nós já andamos até aqui, por que o senhor não entra ali? É só banhar 7 vezes no rio. E aí ele foi convencido, entrou. E quando ele entra e banha 7 vezes, a pele dele fica igual a de um bebê. Então aquilo que Deus pede, entra na água, ficou livre da lepra. Reza o terço e vocês serão responsáveis pela paz do mundo. Então Deus pede muito pouco em relação ao que Ele faz, quase com o nosso nada. É assim. A dimensão daquilo que Deus faz é extraordinário.
Mas por que as coisas a gente não faz? Porque a gente não acredita. O que foi que Isabel falou para Nossa Senhora? Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. Nós lemos a palavra de Deus e não cremos que aquilo é real e é para cada um de nós. Depois da Santa Missa, a oração que mais agrada ao céu é o rosário. Jesus fala que essa oração foi criada para as almas simples. Existe um livro que eu trouxe, o trecho que Jesus fala sobre o rosário, porque é tão lindo o que ele fala que eu não quis perder nenhuma vírgula do que ele falou, porque às vezes a gente não leu. Existe um livro, o título é em latim. O livro foi feito para os sacerdotes, mas Jesus falou que além dos sacerdotes, esse livro seria para todos aqueles que ele permitisse que chegasse às mãos. Graças a Deus eu já li, espero que a grande maioria já tenha lido. Chama Ensine Ezo. Alguém conhece, ouviu falar? Algumas pessoas, uma, duas, poucas pessoas leram. Esse livro é uma das coisas mais lindas que chegou na minha mão, por um presente de Deus. É como se Jesus assentasse do seu lado e te ensinasse a adorá-lo. Então o livro está assinado um monge beneditino, porque esse monge está vivo. Então não pode ter o nome dele, senão o povo vai lá e mata, coitado, de tanto querer saber as coisas, né? A gente tem que ir em Jesus, né? Mas Jesus fala sobre o rosário, e eu vou ler para vocês o que foi que ele falou, para que eu não perdesse nada do que ele falou. Então preste atenção naquilo que Jesus disse, para que a gente não perca. Ele diz, guardem essas frases dele no seu coração. Ele fala: não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário de minha mãe. Vou ler de novo. Não há dificuldade, não há problema que não possa ser resolvido pelo recurso fiel e perseverante. Essa graça a gente precisa pedir a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Precisamos pedir a ela, me dá a graça de ser perseverante. Nós estamos num mundo que não tem mais uma coisa que chama paciência. A gente mal rezou uma Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje. Uma Ave Maria. Rezou um terço, nem o rosário, e fala, não, rezei demais. Demais nada, né? É nada. Eu me lembro de um sacerdote que foi atrás de Madre Teresa. Conhece essa história? O sacerdote chegou lá na casa de Madre Teresa e a recepcionista falou, mas ela não pode receber ninguém. Falou, mas eu não vou sair daqui enquanto eu falar com ela. Aí foi lá contar para Madre Teresa, falou, esse sacerdote falou que não vai embora enquanto eu falar com a senhora. Aí ele conta que ela chegou, com as mãozinhas assim enrugadinhas, toda durinha, pegou na mãozinha dele, foi puxando ele lá para dentro de uma sala, e ele já tinha guardado na cabeça dele, enumerado, tudo que ele fazia de obras de caridade. Aí Madre Teresa olhou para ele e fez uma pergunta, vocês arriscam qual foi? O que vocês acham que Madre Teresa perguntou para ele? Não, perguntou para ele, quanto tempo você reza por dia? Diz ele que a alma saiu do corpo, né? Ele falou, bem, eu rezo o ofício, eu celebro a missa e rezo o terço que a minha avó ensinou. Ela olhou para ele e falou assim, mas isso é nada. Você reza muito pouco. O que Madre Teresa fazia antes de sair para as obras de caridade dela? Alguém sabe? Alguém já leu a vida dela? Ela ficava em adoração ao Santíssimo. Porque ela falava assim, sem Deus nós somos pobres demais para servir aos pobres. E a gente acha que é só dar uma esmola. Sem Deus nós somos pobres demais para servir aos pobres. E Jesus fala assim nesse livro, a fome física, ela passa. Você dá uma sopa, você dá um leite, essa fome passa. Mas quando você for sair, me leve para os outros, porque a fome espiritual poderá ser eterna. Compreende a nossa missão? Nós que somos cristãos, que já conhecemos, precisamos continuar. Então nós precisamos, mas sem a perseverança, não caminhamos. O alimento só é transformado no contato com o fogo. O tempo que o fogo fica diante do alimento. Sem a nossa perseverança em rezar todos os dias, nós não saímos do lugar. Então Jesus falou que não há problema ou dificuldade que não seja resolvido pelo Santo Rosário. Então ele fala, o rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples. Imagina, Nossa Senhora está dando este presente para nós. Eu podia morrer de alegria com ela. Aos pequeninos, que são capazes de ouvir o Evangelho. Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir.
Às vezes a pessoa está falando e você não escuta. Mas ouvir, a escuta, ela implica em obediência. Escutar significa obedecer. E obedecer implica em prontidão. São José escutava e era pronto para servir. Isso é belíssimo. Nós ficamos pensando, será que foi para mim mesmo essa palavra? Quando você abre o evangelho, leio, está escrito assim: não julgueis e não sereis julgados. Não, Jesus falou para aquele povo lá naquela época. Não foi para mim não. Enquanto a gente não ouvir a palavra e não permitir que a palavra chegue no nosso coração e nos transforme, o evangelho não fez nenhum efeito na nossa vida. Então por isso que Jesus falou: aqueles que são capazes de ouvir o evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com um coração generoso. Então eu escuto a palavra de Deus e tomo atitude em relação àquilo que eu escutei. Então por isso que Jesus falou, ele foi feito, o rosário foi feito para cada um de nós que é capaz de ouvir e de agir a partir da palavra. É a almas como estas, aí Jesus fala, as pequeninas e as frágeis, as fracas, as pobres e fiéis, que o rosário é entregue. É a almas como estas que o rosário pertence. Amém? Não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Ontem eu falava com você sobre isso. Diante de um sofrimento muito grande, diante de uma dor que parece que Jesus esqueceu de nós, que parece que a gente está vivendo uma derrota em cima de outra derrota, que o mundo está escuro para nós e que nada resolve, às vezes a gente precisa de pedir a Nossa Senhora a graça da paciência, de suportar em paz até o fim. Até o fim. Porque às vezes a situação ainda não acabou e é difícil. Assim como ela ficou em silêncio diante da cruz, ali beijando os pés dele, ela permaneceu em silêncio, suportando até o fim. Então às vezes a gente precisa pedir a ela a graça de suportar até o fim. E Jesus fala, não tem sofrimento que não possa ser suportado em paz. Ontem nós vimos que o pecado contra a esperança é qual? É o desespero. É o pecado contra a esperança, é desesperar. Então se o sofrimento me encontra rezando o rosário em paz, porque só ela, né? Só a presença dela pode nos ajudar a ficar assim, a receber essa paz que o mundo não compreende, que o mundo está do avesso e você continua em paz, não alienada à dor, mas vivendo a dor na presença daquele que é o seu sustento. Porque rezar não nos blinda contra o sofrimento, mas nos dá a certeza que a gente não anda sozinho, né? Eu lembro de quando meu irmão internou, que ele chegou grave, o pessoal olhava para mim e falava assim, mas vocês são calminhos assim mesmo? Não, eu estava rezando o terço ininterruptamente, né? Então Jesus fala, através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo imaculado coração de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que a invocam, repetindo o ave do anjo de novo e de novo. Quando a gente termina de rezar o mistério, eu aprendi isso e depois eu vi Jesus repetir isso para uma mística que se chama Gabriele, num livro que se chama Ele e Eu. Então, por exemplo, você termina de rezar o mistério da encarnação, você fala, graças do mistério da encarnação, descei em nossas almas. É isso que ele fala, essas graças são derramadas em nós imediatamente. E a gente não consegue compreender, porque é graça demais, é mistério demais. Então que essas graças desse mistério que eu rezei sejam derramadas na minha alma, agora. É lindo isso, é agora. E aí Jesus vai falar uma coisa que linda, quer ver? Ele fala que existem... Jesus fala que existem doenças que são curadas pelo rosário. Existem doenças que são curadas apenas pelo rosário. Jesus conta que à medida que a gente vai rezando o rosário, as graças são derramadas. E da alegria que ele tem de entregar as graças pelas mãos da mãe dele. Então existem doenças incuráveis, improváveis, que são curadas pelo rosário. Que vocês não se esqueçam disso, porque isso é a palavra dele. Jesus fala que essas doenças são as nuvens de trevas e confusão, que somente o rosário pode dispersar. Presta atenção nisso. Existem coisas que somente o rosário pode libertar. É isso que ele está dizendo. Porque ele é a oração favorita da minha mãe. Uma oração que nasceu nos patamares celestes. Eu falei com vocês, o terço foi feito no céu. Por isso que é uma oração que agrada tanto o céu.
e foi carregada à terra pelo meu arcanjo. Uma oração ecoada e amplificada na igreja, através dos séculos. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela manda a gente rezar o terço. Então, todos os papas mandam a gente rezar o terço. Não existe uma oração mais lembrada. As pessoas me ligam e falam assim: ô doutora Filó, qual que é a oração boa para rezar para o marido? Eu falo, rosário. Qual que é a oração boa para rezar para o filho? O rosário. Qual que é o rosário? Qual que é a oração forte e poderosa? O rosário. Às vezes a gente não acredita, né? Mas é o rosário. Mas é o rosário. Vocês ainda estão precisando da graça, fica querendo rezar só o terço, né? Ainda fica querendo barganhar. Ou preguiça. É uma oração amada por todos os meus santos. Todos os santos rezavam o rosário. Uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar o maligno. Cada Ave Maria que a gente reza é uma bofetada que você dá na cara de Satanás. A gente não sabe dessas coisas, né? Mas devia saber. Então Jesus fala assim: há almas que têm dificuldade na oração do rosário. Essa doçura de Jesus me quebra. Ele olha para nós e fala assim: eu sei que você tem dificuldade de rezar o rosário. Ó, que bonitinho. Ele já sabe que nós somos custosos mesmo, ele sabe. Ele sabe. Por isso que eu falo com vocês que esse livro é uma coisa que nos quebra. Esse livro, ele é um encanto. Ele fala: a dificuldade não está no rosário, mas está na complexidade daqueles que lutam para alcançar a sua simplicidade. Muitas vezes a gente acha que rezar o terço é coisa de gente pobre, né? Pobre que reza terço, né, gente? Que reza terço, que é simples, que faz uma oração simples. Isso aqui, qual é a dificuldade teológica? Nenhuma. Todo mundo consegue compreender. Por isso que é doce demais o nosso Deus, porque Ele coloca a coisa na nossa mão. Fala, igual a sensação que eu tenho é essa mesmo, que Deus nos olha igual criança, fala: esse povo só dá conta do leitinho, como diz São Pedro. Vocês só dão conta de tomar o leitinho. É isso. É uma oração simples, mas de uma dimensão que a gente não tem dimensão. A gente não tem conhecimento dela. Mas Ele fala isso aqui, né? Vocês precisam de lutar para conseguir a simplicidade. Deus não precisa de nada que possa impressioná-lo. Também não temos nada que possa fazer para impressionar a Deus. Mas era a simplicidade, é o que eu creio. Eu repito as palavras que não fui eu que disse, foi o anjo que trouxe. Então Jesus fala: isso é lindo. Por isso, convoque as almas à oração do rosário. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Convoque todo mundo. Convoque todo mundo que se levante, que se ajoelhe e reze o rosário. Essa convocação não é minha, é dele. Aí Jesus fala: através do rosário, guardem isso, eu curarei os doentes da mente e do espírito. Nós nunca vivemos um século tão neuronal. Nunca vimos tantas pessoas dependentes de remédio, tantas pessoas com depressão, com ansiedade. Nunca vimos. Tantas crianças têm que tomar remédio de tarja preta. Nunca vi isso na minha vida, na história da pediatria. Tanta criança doente, tantas famílias doentes, desde que nós paramos de rezar o terço em casa. Então eu curarei os doentes da mente e do espírito, e trarei paz onde há conflito. Quantas famílias destruídas dentro das casas. Quantas famílias que deixaram de ser família e viraram república. A mãe está fazendo a comida, cada filho está trancado num quarto, cada um com fone de ouvido, cada um com a tela de celular, e não há diálogo dentro das casas. Eu trarei paz aonde há conflito. O que nós temos que fazer? Rezar isso. Farei grandes santos entre os pecadores. Santificarei meus sacerdotes. Darei alegria aos meus consagrados. E semearei novas vocações em abundância. Prestaram atenção em tudo que ele falou que vai fazer? E nós temos que fazer o que mesmo? Rezar o rosário. Agora a última coisa que ele vai dizer. Ele fala assim: escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe. Só tem um século. Em tantos lugares. Eu falei ontem com vocês, o primeiro pecado dos nossos pais foi Adão e Eva. Foi o que mesmo? A desobediência. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Herança, né? Tem que quebrar essa herança. Ele não obedeceu, nós temos que obedecer. Escutar vem do mesma raiz que é obedecer. Escuta o seu pedido. Escuta. Acolhe no seu coração. Acolhe. Que eu tenho que pedir e acolher. Fazer disso uma verdade na minha vida. E ora o seu rosário, que é por ti. Por ti. Quando ele falou isso, ele pensou em cada um de nós. Que por ti, assim como para ela, meu Pai realizará maravilhas. Às vezes Deus não consegue fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, porque nós não damos espaço e não damos a obediência necessária.
Filó, mas você não sabe o tanto que é difícil rezar o rosário na minha casa. Meu marido não gosta de rezar. Meu marido acha que quando eu estou rezando o terço, que eu virei beata, que eu estou com problema, que eu só rezo o terço. Então, deixa eu contar para vocês a história de uma amiga minha. Ela trabalhava comigo no hospital. Ela era da fisioterapia. E a gente já rezava o terço há muitos anos. Desde que eu me entendo por gente, né? Que lá em casa meu pai punha todo mundo para rezar o terço. Eu já rezava o terço. Quando eu fui embora morar sozinha, eu continuava rezando o terço. E eu tinha um grupinho que a gente reunia todo dia para rezar terço. E ela se encantou com o rapaz e foi morar com ele. Morar com ele, teve 2 meninas lindas. E eu era pediatra, sentei com ela, falei, amiga, essa história não está certa não. Você parou de rezar o terço, você está em pecado. Nós temos que acertar a nossa vida diante de Deus, nosso Senhor. Que a coisa mais importante da nossa vida é o céu. A coisa que eu mais preocupo é a salvação das nossas almas. Isso é sério demais, é muito sério. Está errado. Ela falou, Filó, mas é assim, a igreja está aqui, meu marido atravessa a rua. Ele não dá conta nem de ouvir, eu não consigo nem voltar para rezar com você mais o terço. O que eu faço? Nós temos um segredo. Bom, fala com a Nossa Senhora assim, tira Jesus do colo, do cadiquinho, e coloca meu marido, deixa eu entregar para a senhora. Um menino simples, bom, fácil, muito fácil. Homem completamente da ciência, homem só do raciocínio ali, que é para lá de lá. Ele não vai entender isso nunca. Ele nunca vai entender que é uma oração tão simples, que a Ave Maria, Santa Maria, não vai entender. Falei com ela, não, minha filha, não preocupa não. Põe ele no colo dela e fala, está entregue. Se você não tiver coragem, fala, Filó mandou falar que eu posso entregar. Põe lá no colo dela. E não fale nada com ele. Reza escondido o terço. Reza de madrugada. Depois que você puser os meninos para dormir, logo que o marido estiver bem desmaiado, você levanta e reza o terço para não ter implicância. Reza. Passaram os meses, né? Alguns meses, que a gente tem que ser perseverante. Aí chegou no meu consultório, me ligou, falou, eu preciso falar com você com urgência. Eu falei, vem cá, minha filha. Ela estava sem fala, falou, Filó, senta que você não vai acreditar. Eu falei, vou. O que Nossa Senhora fez? Conta para mim, o que ela fez? Filó, meu marido chegou do serviço, chegou da universidade, assentou, eu olhei para a blusa dele, tinha um bottom de Nossa Senhora. Eu achei que eu fosse morrer, fingi que ele nasceu com aquele bottom, né? Eu fingi. Falei nada, com medo de atrapalhar, né, Filó? Eu fiquei calada. Aí ele falou comigo assim, ô bem, você sabia que na esquina aqui de casa tem uma igreja? Ó. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Filó, de retardado. Eu falei, é mesmo. Fiquei com medo de fazer qualquer movimento e de atrapalhar, né? É mesmo. Eu tive lá. Ela falou que achava que ia morrer. Você teve lá? Eu tive conversando com o padre. Ela falou, agora eu acabo de morrer. E o padre, Filó, o padre falou com ela, e o padre está precisando de ajuda. E eu falei com ele que nós vamos ajudar. Ela falou, agora eu morro. Nós vamos ajudar. Então ele vai vir aqui, que ele vai me preparar para a crisma. E eu vou me consagrar a Nossa Senhora. Aí nós vamos casar. Então, o que é difícil? É acreditarmos que uma simples oração pode mudar a história de uma casa inteira. Mudou a história de uma família inteira. Domingo ele era o primeiro a falar, hora da missa. Ela falava assim, pelo amor de Deus, levanta e não atrasa. Não podemos desanimar seu pai, vamos embora. Hoje eles são atuantes dentro da igreja, mas por causa de quem? Dela. O que foi que ela fez? Fez algum sacrifício? Rezava escondido, claro, mas isso é coisa de mulherzinha, né? Mas entregou na mão dela. Ontem eu falava para vocês, Nossa Senhora trabalha em silêncio no nosso coração. Ela trabalha silenciosamente. Tudo que vocês entregarem na mão dela, ela fará. Ela fará. Tinha uma outra mãe no meu consultório que chegou e falou, ô Filó, 2 crianças pequenas, meu marido perdeu o emprego e conseguiu um emprego lá no Nordeste. Nós estamos em Belo Horizonte, lá no Nordeste. Está muito difícil. É difícil família longe. Os meninos ficam adoecidos, chorosos. Como é que eu faço? Eu falei, reza o rosário. Pode ser o terço, não? Eu falei, misericórdia, deixa eu explicar. Você está precisando da graça, está querendo barganhar. Larga de preguiça e reza o rosário. Mas o que mais? Mais nada, reza o rosário. Fala com Nossa Senhora de mulher para mulher. Já falei com vocês, ela é uma mulher, só que não tem pecado nenhum. Uma coisa louca. Mas ela nos entende. Reza o rosário. Aí passou uns meses, ela me ligou. Ô Filó, e não é que funciona mesmo, Filó? Meu marido conseguiu um emprego em Belo Horizonte e voltou, foi transferido. Então, não existe nada que vocês peçam a ela. Nada que a gente não consiga pela força da oração. Até hoje, até esse momento que eu estou falando com vocês, eu nunca ouvi nada que Nossa Senhora não tenha intercedido.
mesmo diante daquelas pessoas que não sabem nem ler. Então, lá no hospital, a gente lida com a população, muitas vezes analfabeta. Nosso povo é muito pobre. Eu lido com SUS, né? Trabalho na Santa Casa, com todo orgulho da minha vida. A gente lida com 100% SUS. Mas às vezes as mãezinhas não sabem ler. E muitas vezes elas não sabem nada. Às vezes elas me cercam no corredor e falam: doutor, vão lá rezar para minha filha. O que eu rezo? Falei: o terço, o rosário. É só, eu não sei. Eu não tenho terço. Por isso eu já tenho uma coleção de terços que eu vou entregando. Mas como é que eu rezo, se eu não sei ler? Não, assim, ó, na conta grande você reza o Pai Nosso, nas pequenas você reza a Maria. Nossa Senhora entende. E eu poderia ficar aqui contando para vocês quantos milagres eu presenciei pela oração do terço. Quantas vezes a ciência disse não e a vida disse sim. Deus disse que era para manter. Quantas vezes? Né? Então, eu vou contar um caso que talvez vocês já lembrem de eu ter contado dele, que era uma mãezinha, teve gêmeos, e uma das crianças ficou conosco no CTI com problema de coração gravíssimo. Mas era gravíssimo. Então a neném era muito desnutridinha, não tinha força para nada, para mamar, para nada. E a outra gemelar ficou em casa com o pai, no interior. E essa neném, nós conseguimos levá-la na graça de Deus para a cirurgia. Ela conseguiu estar lá, mas não conseguia recuperar. E um dia essa mãe virou para mim e falou assim: doutora Filó, eu não aguento mais. Já tinha 3 meses de internação no CTI. Não era 3 dias, 3 meses. Eu não aguento mais. E aí no dia seguinte eu cheguei, quando eu fui dar as notícias, ver os pais, eu falei com ela: ontem você falou comigo que não aguentava mais, então eu trouxe uma arma para você. Ela falou: que isso, doutor Filó? Aí eu falei com ela: abre a mão que eu vou te dar a arma. Aí dei o terço para ela. Falei: essa é a maior arma que eu conheço na minha vida, eu não conheço outra igual. Aí ela falou: mas eu não sei rezar, doutora Filó. Eu falei: mas eu vou te ensinar a rezar. E aí e ela falou comigo: mas eu não sei rezar, eu não sei, não entendo esses mistérios, não entendo. Falei: mas Nossa Senhora não vai pedir isso para você não? Você vai rezar, eu não estou conseguindo dormir, doutor Filó, essa menina não sai do respirador. E eu sei que você já tem que fazer traqueostomia, né, minha filha, e tudo mais, eu não estou dando conta. Falei: quando você for rezar, você fala com a Nossa Senhora, é de mãe para mãe, fala com ela: me ajuda minha filha. E aí eu falei: estou perdendo o tempo de madrugada. Eu falei: nada, a hora que você perdeu o sono, vai rezando. E só um parêntese, existe um movimento na igreja de umas freiras, que todos os dias, à meia-noite, elas começam a fazer adoração ao Santíssimo pelas mães cansadas. Isso é maravilhoso. Elas ficam em adoração. Eu fico imaginando quantas mães ela alcança, que é aquelas mães que passam noite e dia no hospital. As mães das crianças especiais. Então elas fazem adoração pelas mães cansadas, né? Você vê que a igreja é uma comunidade, uns vão rezando pelos outros para que a gente possa andar, né? Então eu ensinei ela a rezar. Ela falou: mas eu vou saber, vai. Pai Nosso, você sabe rezar? Sabe. E Ave Maria sabe rezar? Sabe. Só a Rainha sabia mais ou menos. Eu falei: nós vamos entender, Nossa Senhora vai ajudar. Essa mulher começou a rezar todo dia, o dia inteiro, eu vi ela com o tercinho na mão. E a menininha começou a melhorar. A dieta começou a dar certo, ela não tinha força nem para respirar, não tinha músculo. Ela foi melhorando. Eu falei com o povo: essa menina está melhorando. Essa menina está melhorando. Aí chegou uma quinta-feira, eu falei com ela assim: essa menina só melhorou muito. A infecção está controlada, ela está ganhando peso. Então nós vamos estubá-la segunda-feira. Hein, doutora Filó? Dobre o terço, vamos rezar mais. E eu falei com ela: eu já combinei com o broncoscopista, ele vai estar aqui na Santa Casa na segunda-feira. Nós vamos estubar e ele vem para fazer broncoscopia, para a gente ver se vai ter que realmente fazer a traqueostomia. Todo mundo tinha certeza que ia ter que fazer 3 meses de intubação. Qualquer um de nós, se for para o CTI, uma semana tem que fazer traqueostomia. Tinha 3 meses. Muito bem. Aí eu falei com ela: esse fim de semana sou eu que estou aqui. Sábado e domingo é meu, sou eu que vou estar no CTI. E falei: vamos rezar mais. E Nossa Senhora entende, nos escuta. Rezamos muito. Na segunda-feira, acabou a corrida de leite, nós fomos estubar a criança. E estava todo mundo, a fisioterapia, os médicos, todo mundo, os residentes. Porque todo mundo já estava disputando quem ia entubar de volta, né? Então, os residentes ficam enlouquecidos para treinar, queriam entubar. Já estava lá tudo preparado, carrinho de parada, já estava tudo lá, porque a gente já sabia que a coisa poderia não ser boa. Mas nós estubamos a criança. E eu fiquei olhando para a equipe médica e da enfermagem, falei com o povo: gente, respira, porque a criança já respirou. Pode respirar, porque ela já respirou, né? E foi uma coisa tão encantadora, que a criança não fez nem um estridor. O médico chegou para fazer broncoscopia e falou: Filó, o que vocês fizeram? Ela não tem nada, ela não tem nenhum inchaço, ela não tem nenhum edema, ela não tem nem noção. Ela ficou entubada quanto tempo? Falei: 3 meses. Falei: não é possível.
Falei, é outras coisas que vocês não entendem. Não adianta eu ficar explicando, vocês não entendem, vai pra lá. Mas foi Nossa Senhora, a intercessão dela. Isso foi na segunda. Essa mãe, quando entrou, quase enlouqueceu de ver a menina fora do respirador. Aí esperamos, na terça, tudo bem. Na quarta, tudo bem. Nada, a menina estava maravilhosa lá dentro do CTI. Na quinta-feira, quando ela chegou, eu falei, hoje nós temos outra novidade. Ela falou, só vai me matar qualquer dia. Eu falei, vou não. Mas hoje nós temos uma outra notícia para você. Ela falou, qual? Vamos embora? Você está de alta. É espetacular, não é não? É espetacular. E sabem o que essa mulher fez quando eu falei isso? Ela ajoelhou lá dentro do CTI, pegou o terço e falou comigo, doutora Filó, eu jamais deixarei de rezar o terço todos os dias e vou ensinar isso a quantos eu puder encontrar. Que a oração do terço fez na vida da minha família, na vida da minha filha. Então, o que eu estou contando para vocês, a gente não tem dimensão, porque o que Deus faz é extraordinário. É um pedido tão pequeno, é uma coisa tão pequena em relação a tudo que acontece. Quando a gente reza o terço, só o terço, sem parar para meditar nada, dá 15 minutos. Se você rezar o rosário sozinho, sem meditar, ele dá 50 minutos que eu cronometrei para contar isso para vocês. Dá 50 minutos. Se você meditar, cantar, vai mais tempo. Mas então vocês passam muito mais tempo conversando com as amigas, olhando a internet. Isso aqui é de graça. Nossa Senhora não cobra nenhum valor para que a gente possa rezar o terço e ganhar as graças. Mas vou insistir de novo. Não reduzimos Maria a uma santinha. Ela é a nossa mestra, ela é a nossa mãe, ela é a nossa guia no caminho estreito, no caminho com dificuldade, mas ela conhece o caminho que nos leva até o Filho dela e que nos leva ao céu. Então vamos pedir a ela que alinhe os nossos cabelos desalinhados, para que a gente possa um dia ser apresentado ao Rei, para que a gente possa ter a veste certa, a alma certa, para que a gente possa chegar até Ele. Então que Nossa Senhora, hoje eu convoco vocês para encerrar, que nunca vão pedir a Nossa Senhora a graça que ela vai pedir ao Filho dela por nós, a graça para que cada um presente aqui receba dela, que é a graça de rezar todos os dias o rosário. É uma convocação feita por Jesus ao coração de cada um de nós. Então que ela, que é a nossa mãe, que olha por nós, que esse momento ela possa interceder junto a Jesus, para que a gente possa receber essa grande graça de rezar o terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.